Graça e paz, nós vamos ter mais uma aula agora sobre posicionamento espiritual. E eu quero falar sobre Gênesis 1, versículo 1. Quando a palavra de Deus diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse é o capítulo 1, versículo 1. No versículo 2 acontece algo interessante. A Bíblia diz: e a terra estava sem forma e vazia. Ou, em algumas traduções mais modernas, a terra era sem forma e vazia. No original, a palavra ficou sem forma e vazia. Na verdade, aconteceu alguma coisa que a Bíblia não dá detalhes, mas aconteceu alguma coisa que a terra perfeita, a terra plena, a terra gloriosa que Deus havia criado, do versículo 1 para o versículo 2, algo aconteceu, que a terra se tornou caos. Então, esse texto aqui ele tem uma revelação sobre uma mudança de estação, que muitas vezes acontece na nossa vida, porque já houveram momentos na sua vida em que você estava pleno em Deus. Já houveram momentos na sua vida em que você estava na sua melhor versão espiritual, na sua melhor versão de postura, de comportamento, de resultado, de unção, de autoridade espiritual. E algo aconteceu que te tirou desse posicionamento e você se tornou caos. Interessante que a Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face das águas, porque o Espírito Santo às vezes está conosco, mas o caos ele continua governando sobre a nossa vida, não é? Então eu penso muito nisso, porque isso já aconteceu comigo. Já houveram momentos em que Deus já fez tanto na minha vida e através da minha vida. Eu já experimentei tantos milagres, eu já viajei pelo mundo, eu já preguei nas maiores igrejas. E depois houve um tempo na minha vida em que parece que tudo isso foi tirado e depois isso voltou. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter a capacidade de observar com atenção essas variações, porque tem muita gente que a vida já se tornou um caos, às vezes nem por pecado, mas não é o que era para ser, não está o que deveria estar sendo, não é o que deveria estar sendo. E a pessoa não percebe. Então, eu pergunto para você aqui hoje, falando sobre posicionamento, se você pudesse me responder agora, você me diria, você está hoje em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ou você está mais para Gênesis capítulo 1, versículo 2? Hoje você pode me dizer: apóstolo Ricardo, eu estou exatamente no lugar onde Deus gostaria que eu estivesse, na situação espiritual que Deus gostaria que eu estivesse, obtendo os resultados que Deus gostaria que eu tivesse. Ou, de repente, algo aconteceu, talvez você não saiba explicar, veja bem, a Bíblia nem explica. De repente, algo aconteceu, algum impacto, alguma pancada que te tirou desse posicionamento. Então, você se vê talvez aí numa crise, você se vê talvez num deserto, você se vê talvez numa aflição, e você olha para trás e diz: poxa, como eu gostaria de estar como eu estava antes. A Bíblia fala sobre isso, Jesus ele fala sobre voltar ao primeiro amor. O que seria voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor significa não apenas você dizer: eu estou voltando a glorificar como antes. Não, é muito mais do que isso. Voltar ao primeiro amor é você lembrar qual foi o mindset espiritual, qual foi a configuração espiritual mais perfeita da sua jornada. Porque tudo começa no espírito. Então, qual foi a configuração espiritual mais perfeita da sua jornada? Que você deve usar nesse momento como modelo para você voltar. Entende isso? Qual era a sua maneira de orar, de crer, de adorar, de lidar com as circunstâncias? O que está faltando para você voltar a ser como estava antes? Isso é posicionamento. Então, nós precisamos tomar essa decisão. Eu quero estar em Gênesis 1, capítulo 1, ou em Gênesis 1, capítulo 2. Aliás, Gênesis 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 2. Aí Deus diz assim: haja luz, no versículo 3. O que acontece no versículo 3? Deus começa um trabalho de reconstrução da terra, para que a terra volte a ser como era antes. E esse trabalho de reconstrução, ele vai
acontecendo de Gênesis capítulo 1, versículo 3 até o final de Apocalipse, através da palavra. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é do que Deus consertando tudo e trazendo todo mundo de volta ao posicionamento original. Quando você lê a palavra e Deus manda fazer algo, Deus não está mandando só porque Ele quer mandar. Deus está ali te dando um manual de alinhamento para que você volte a ser aquilo que você deveria ser. Se você se afasta da palavra, você se afasta de Deus. Se você se afasta da leitura e da meditação da palavra, você se afasta de Deus. E outra coisa, não basta ler a palavra, você precisa ler e praticar o que você leu. Então, se você acorda de manhã, você lê um texto, o Espírito Santo fala com você, ore sobre aquela palavra e naquele mesmo dia pratique aquela palavra, porque se Deus deu aquela palavra naquele dia, porque naquele dia Ele queria que você fizesse aquilo. Você abriu a Bíblia, tem um texto sobre bondade. Ah, Senhor, hoje eu queria era sapatear no poder. Não, hoje o mistério é bondade, vai praticar bondade. Você lê um texto, você ouviu uma pregação, a pregação falou sobre semear, sobre honrar. Então é isso que você deve fazer. Por quê? Porque a palavra, desde o capítulo 1, versículo 3 de Gênesis até o final de Apocalipse, nada mais é do que Deus dizendo para a terra o seguinte: vou te ajudar a voltar a ser o que era antes. Deus, ele é apaixonado por recomeços. Deus é apaixonado por recomeços. A coisa que mais alegra a Deus é quando alguém diz assim, eu vou começar de novo. Ele falou para Nicodemos, cara, morre e nasce de novo. Não tem jeito não, meu irmão. O único jeito para você é nascer novamente. Morre e nasce de novo. É claro que não era para ele se matar. Mas Deus estava falando sobre recomeço, sobre reconstrução. Ele diz, é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo, gente? Nascer de novo nada mais é do que você recomeçar. E Nicodemos, ele já era um sacerdote. O que tem de apóstolos, de pastores, de sacerdotes de Deus, que já fizeram tantas coisas, mas Deus está requerendo um recomeço, um reposicionamento. De repente você se tornou tão poderoso em Deus que você se afastou de Deus. Tantas visões, tantas ideias, sabe? E você esqueceu do primeiro amor. Uma vez eu preguei para um grupo de pastores e eu disse que muitas vezes nós traímos as promessas que nós fizemos a Deus. Porque quando nós não éramos pastores, o que a gente dizia? Senhor, quando eu for pastor, eu farei isso. Quando eu for pastor, eu serei desse jeito. Quando eu for pastor, eu vou fazer desse jeito. E sabe o que acontece? Nós viramos líderes. Talvez você seja pastor, talvez você não seja. A maior parte dos meus alunos aqui na escola são pastores. Então, nós viramos líderes. E o que acontece? Você começa a receber propostas externas de novas visões, de novas ideias ministeriais. E você esquece de se manter no posicionamento. O posicionamento que Deus deu para você. E aí você vai abrindo mão do posicionamento. E quando você abre mão do posicionamento, você abre mão da unção, abre mão do chamado, abre mão da fidelidade de Deus para com aquilo que você se comprometeu. Você saiu do primeiro amor. O propósito de Deus para nós é Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Deus quer você no Éden. Deus quer você no lugar onde o diabo ele não vai te derrubar. Deus quer você no lugar onde você tramita entre céu e terra. Deus quer você numa dimensão espiritual muito maior do que as adversidades dessa vida, dessa terra. Mas para isso, você precisa dizer para Deus, Deus, onde foi que eu errei? Lembra-te de onde caíste, não é isso que a palavra diz? Porque às vezes a gente não percebe. Às vezes você já está no Gênesis capítulo 1, versículo 2, há 10 anos e não percebeu ainda que você já foi já esteve em outra dimensão maior. Eu quero que você nesse vídeo, após esse vídeo, pense de que propósito de Deus eu abri mão, de que posicionamento eu já estive eu abri mão, de que postura espiritual, emocional e comportamental eu já estive, que Deus me honrava e abri mão. Qual é a sua melhor versão que você abriu mão? Qual foi a sua essência que você traiu? Porque o princípio fala de essência. O princípio fala do você original. E não do você condicionado, que a vida foi te levando para outras situações. Quem é você de fato em Deus? Qual é a sua identidade de fato em Deus?
Você nunca vai conseguir trair a sua identidade. Toda vez que você tentar trair a sua identidade em Deus, você vai entrar em frustração, você vai entrar em caos. Você precisa aceitar o que Deus diz que você é, quem Deus diz que você é, e se posicionar nisso, tá bom? Esse é o nosso vídeo sobre posicionamento espiritual. Claro, temos muitos outros vídeos nesse curso e eu quero que você medite nessa palavra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.